Salve telanautas, bem-vindos para o lançamento do Telabooks, uma tentativa nova de playlist aqui do canal, na qual eu vou tentar trazer para vocês o lançamento de reviews de livros. Vou começar com o que está saindo hoje na Netflix de uma série nova, uma versão que eles estão fazendo com uma equipe americana mista, porém mais americana, com os mesmos produtores que fizeram a adaptação de Game of Thrones. Mas essa daí a gente vai falar já já. Para essa história aqui desse vídeo, eu vou falar tanto do livro original quanto da série original chinesa de 30 episódios. Então vou dar uma pincelada nas duas coisas, vou dar uma costurada no se ela é fiel ou não, no como é que ela seguiu ali, mais ou menos a qualidade da coisa, e para isso eu escrevi uma resenha que eu vou ler aqui agora para vocês. O Problema dos Três Corpos, do autor Cixin Liu, que escreveu para as versões traduzidas, dizendo que desde muito novo havia desenvolvido o gosto pela ficção científica e que ao se tornar autor de contos, como os que consumia, tinha em sua intenção se apegar justamente ao que a ficção tem de melhor a oferecer: a liberdade de fantasiar e sonhar com elementos alcançáveis apenas em nossas imaginações, pelo menos até que possam ser materializados pela ciência real. No entanto, ele, chinês, que na época do seu nascimento vivenciou um momento de grandes mudanças nacionais, não poderia deixar de ter isso sendo refletido em sua visão de mundo. Seu livro, então, é um novelão, no bom sentido, cujo foco está todo nos personagens, suas vidas, motivações e descobertas. No entanto, há uma voz que relata e expõe eventos e situações quase em ritmo de protesto e alerta, seja ao falar sobre o obscurantismo cultural instaurado pelo pensamento militar da Revolução Cultural, que parecia odiar o conhecimento científico, taxando-o como subversivo, e mesmo os temas ecológicos e de autoconsciência da humanidade em relação ao seu lugar no mundo, incluindo a sua responsabilidade para com o mesmo. O livro aponta as fragilidades humanas, o egoísmo e as consequências de regimes governamentais e econômicos destrutivos a longo prazo, que matam a individualidade e querem colocar a todos em caixinhas. Um livro denso que conta a sua história sem pressa, uma história simples contada de um jeito complicado, ou uma história complicada contada de uma forma humana. Dá para resumir a história em poucas palavras, mas o livro não é sobre isso, não é sobre atalhos, é sobre percorrer o caminho. Recebeu em 2023 uma adaptação para a TV na própria China, que é para todos os efeitos muito fiel à obra original, cujas principais diferenças seriam a ordem em que alguns eventos acontecem, para dar mais dinamismo a uma narrativa que praticamente não conta com ação, se baseando fortemente em diálogos e investigações, com elementos de pirar o cabeção, que vão se encaixando e sendo explicados cada um ao seu tempo. A série chega a simplificar algumas personagens, inclusive se aproveitando do fato de que uma imagem diga mais do que 1000 palavras, mas também faz o contrário, expandindo o que está presente no livro com cenas a mais que dão um pouco mais de oportunidade a alguns personagens contribuírem para o todo. Por último, mesmo mantendo o clima de manifesto, a série evita se aprofundar em assuntos mais politicamente delicados, ignorando os terrores do processo de perseguição civil ou a nacionalidade de alguns dos seus interlocutores. E ainda assim não perde o impacto ou a relevância por esse motivo. Do ponto de vista da comunicação científica, pode-se dizer que o texto do livro é seco, e mesmo utilizando de metáforas e analogias, não será bem recebido por toda a audiência. Alguns por imparidade intelectual e outros meramente pelo ritmo pouco convidativo, por vezes arrastado, da evolução dos eventos. O Problema dos Três Corpos é uma história contada ao longo de décadas e que conta com vários grupos diferentes de personagem, trazendo assim uma tremenda riqueza de detalhe aos desdobramentos, permitindo que o leitor tenha contato com diferentes pontos de vista
talvez não 100% livres de algum viés, mas ainda assim dando uma abrangência muito maior e menos maniqueísta do todo. Mesmo sendo uma história original, muitos dos seus elementos acabam invariavelmente lembrando outras obras. Talvez a mais óbvia delas, ao menos pra mim, seja Contato de Carl Sagan, mas dá pra jogar até O Último Guerreiro das Estrelas e o jogador número 1 nesse liquidificador. Até tem ali uma pitadinha de Um Navio Fantasma. É o começo de uma trilogia e mesmo tendo um final, pode não acabar deixando o melhor dos gostos na boca. Não por não ser uma boa obra, mas por deixar um sabor agridoce, uma mescla de Relógio do Apocalipse e esperança. Eu recomendo essa leitura, que fala demais sobre nós, mas também é uma janela para o universo e a sua imensidão, com todo o fascínio e medo que isso pode trazer. Pessoal, eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem gostando do vídeo e se vocês curtem o material que eu trago para vocês aqui no canal, para deixar um like, porque isso ajuda bastante, inclusive, a aumentar a relevância e fazer com que o meu conteúdo chegue em mais possíveis interessados. Então considere se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum lançamento aqui do canal na tela, que é o lugar da família nerd mais bacana que tem no YouTube. A partir desse ponto aqui eu vou falar tanto do livro quanto da série sem medo de ser feliz e vai chover spoiler. Mas se você quiser uma leitura um pouco mais profunda do que acontece lá, siga por sua conta e risco. Então vamos lá, sobre o que é o problema dos três corpos. Encurtando uma história longa que vai sendo apresentada aos poucos, Ye Wenji foi uma jovem astrofísica que sofreu a repressão da Revolução Cultural, inclusive por causa das ações do seu pai, e acabou se tornando uma trabalhadora braçal, até que uma conspiração de um subversivo acaba incriminando-a injustamente, o que gera uma série de eventos que a levam a ter a chance de pagar a sua pena como uma reabilitação social, trabalhando em uma base de uma antena radar, na verdade uma espécie de sonho que acaba virando realidade ali. Lá, sua grande habilidade a impulsiona a ranks mais altos de responsabilidade, até que os encarregados decidam lhe contar o real propósito da instalação, que para o staff mais baixo é a intercepção e destruição da comunicação imperialista dos mundos capitalistas. Para surpresa dela e nossa, o motivo da existência dessa antena transmissora de um potente feixe de micro-ondas tem como intenção o envio de uma mensagem muito específica para povos alienígenas. Mensagem essa da qual ela se torna encarregada de criar um código autodecifrável. Talvez uma das partes menos explicadas da trama, que pode parecer menos fácil de absorver, pelo menos para mim. Contornando a burocracia do regime militar, que faz uma caça às bruxas em tempo integral, ela resolve testar a sua teoria de que seja possível usar o Sol como um amplificador de sinal, o que faria um povo como o da Terra ter acesso a uma ferramenta de uma civilização nível 2 na escala Kardashev. Ela então, sem autorização, direciona a antena para o Sol e envia a mensagem, cujo conteúdo entrega informações sobre a Terra, seu estágio de desenvolvimento, ainda que não a sua localização, porém com um viés socialista. Totalmente. A China sabia do crescimento do projeto 7 de busca por vida inteligente extraterrestre e não queria deixar que a voz dos capitalistas fosse a única a ser ouvida. 8 anos depois, já em outra situação de vida dentro da equipe da base, Ye Wenji recebe, para sua perplexidade, uma resposta vinda do céu. Não responda, avisa o alienígena, não responda. Ele se diz um pacifista e sabe que se a Terra responder, sua localização poderá facilmente ser encontrada. Seu mundo, Trisolares, está a caminho da destruição e seu povo está buscando um novo lar desesperadamente. Ainda assim, ela egoístamente, com ódio por tudo que sofreu até então e sem fé na humanidade, decide mais uma vez responder: venham pra cá! Os humanos são um povo cheio de potencial, mas que está perdido
e não consegue encontrar o caminho sozinho. Nós precisamos de vocês. E, ao fazer isso, ela acaba selando de vez o destino da humanidade. Apenas alguns anos depois, ao ser considerada uma camarada novamente, ou seja, uma cidadã reabilitada, é que ela deixa a base da Costa Vermelha e acaba conhecendo Mike Evans, o herdeiro de um bilionário da indústria do petróleo que nunca concordou com as atividades do pai e é, para todos os efeitos, um ativista ecológico. Ao ver o desespero dele e a sua falta de fé em relação ao futuro do planeta, já que ele busca o equilíbrio entre as espécies, sem uma estar acima das outras, é que ela conta a ele sobre toda a sua história fantástica. Ele tem o tempo e os recursos financeiros para averiguar, e assim que ele descobre que ela estava falando a verdade, ele funda a organização Terra Solaris, um grupo de ativistas pró a chegada dos alienígenas. Em um navio petroleiro, ele monta uma segunda Costa Vermelha com uma antena receptora transmissora e mantém contato com os Trisolares. Essa organização sofre um racha ideológico, criando os Adventistas, que querem que os Trisolares venham para a Terra e eliminem todos os humanos. Mas também acaba gerando os Redencionistas, que se esforçam em resolver justamente o problema dos três corpos, que se refere ao fato de que o planeta natal dos aliens circula 3 estrelas e passa por períodos estáveis e caóticos alternadamente, mas cuja confecção de um calendário se mostra impossível, dificultando a continuidade do avanço social sem que esse seja destruído repetidas vezes. No livro, o que a gente vê é como eles não conseguem ter uma noção exata justamente por falta desse calendário, eles ficam completamente sujeitos ou a frio extremo quando as estrelas estão muito longe, ou a calor extremo, que meio que queima tudo na superfície do planeta. Então, os Trisolares acabam tendo esse negócio de terem ciclos onde eles meio que começam do zero. Quase como se a gente pegasse as grandes extinções que houveram aqui no planeta Terra, com aquelas poucas espécies tendo que partir meio que do nada em períodos mais duradouros, mas de tempos em tempos quase que a totalidade deles acaba sendo dizimada, meio que como se eles tivessem que começar do zero. A maior característica fisiológica que eles têm para conseguir superar essas coisas é que eles conseguem desidratar os próprios corpos, o que faria com que eles passassem um período de hibernação se eles fossem guardados em lugares bem protegidos do sol, do frio e daquele negócio todo, até que eles pudessem ser reidratados para meio que continuar a vidinha deles. E ainda tem o lance de que quando eles copulam e tem uma cria, essa cria já leva uma parte da memória do pai. Então meio que os avanços e a vivência não se perdem por completo entre uma geração e outra. Mas de qualquer forma, o fato deles terem esse negócio de tempos em tempos ficar insuportável e insustentável viver na superfície daquele planeta faz com que eles estejam o tempo inteiro dando um passo para frente, 2 para trás. Eles até chegam em algum lugar de vez em quando conseguem dar mais passos para frente do que para trás. Mas é sempre um saco e eles estão bem chateados com isso. E no meio dessa galera aí ainda tem os sobreviventes. São aqueles que decidiram servir aos interesses dos alienígenas na esperança de que seus descendentes recebessem a chance de viver. Que eles sabem que eventualmente os Trisolares vão chegar na Terra e eles não queriam deixar de ter filho. Porque, né? A frota Trisolares está vindo na direção da Terra e tem a sua chegada estimada aí mais ou menos em aproximadamente 450 anos. É até dito em algum ponto lá que eles têm tecnologia suficiente para percorrer essa distância entre Alpha Centauri, que basicamente é onde fica Trisolares, e a Terra, em 10% da velocidade da luz, o que daria uns 40 anos mais ou menos. Esses 450 anos se dão por motivos técnicos, que as naves deles até conseguem vir mais rápido, mas não o percurso todo e o tempo inteiro. Eles de vez em quando têm que parar para conseguir acumular matéria e antimatéria. Tem umas paradas lá de parar no posto Ipiranga e tal, e aí acaba demorando um pouquinho mais.
Eles são cientificamente muito mais avançados que a Terra, pois já tiveram ciclos de destruição e reconstrução suficientes para terem tido a chance de avançarem e alcançarem um patamar de desenvolvimento ainda não experienciado por nós, humanos. No entanto, a Terra não passa por ciclos destrutivos e o seu avanço é exponencial. Mesmo com o povo daqui sendo menos tecnologicamente capaz do que o de lá, é esperado que em 450 anos nós os ultrapassemos, e é por isso que eles têm um plano. E essa sabotagem trissolariana se divide em 3 frentes. Primeiro, fazer o público perder o interesse pela ciência, achando gradualmente mais e mais enfadonha e afastando essa ideia de querer se tornar cientista dos candidatos, que um dia poderiam querer fazer faculdade e ir lá pro laboratório testar coisinhas. Segundo, o amedrontamento e a geração de paranoia. Aqui a obra faz uso do conceito de que qualquer desenvolvimento tecnológico suficientemente avançado será indistinguível de magia aos olhos de um povo mais atrasado, usando assim os truques para azucrinar mentalmente os cientistas a tal ponto que eles não sejam capazes de exercer as suas pesquisas. E aí, para quem lê o livro ou estiver vendo a série, vai entender do que eu estou falando, porque isso está relacionado com a contagem regressiva enlouquecedora que surge nos olhos do Wang Miao, que é um dos personagens mais importantes aí da trama. Ou ainda fazer o universo piscar com uma variação nas leituras da radiação cósmica de fundo, que deveria ser constante por períodos astronômicos, mas que acaba rolando aí numa noite pré-determinada. Só que esses truques só passam a ser explicados quando a gente entende a terceira parte do plano. Seria então a terceira, a destruição da possibilidade do estudo da ciência de base em aceleradores de partícula através da sabotagem dos resultados, o que faria um cientista pensar que a física não existe e nem nunca existiu. Mas aí, amigo telanauta, você está se perguntando aí em casa, puxa vida, como é que os ETs fazem isso? Como? Para se alcançar tal feito, os trissolarianos, que já possuem a capacidade científica de desdobrar 9 das 11 dimensões conhecidas, usam 4 prótons para transformá-los em supercomputadores de inteligência artificial que serão mantidos em pares entrelaçados quanticamente e disparados contra a Terra a uma velocidade próxima da luz, para interferir nas atividades humanas e manter o monitoramento em tempo real, que são chamados de sófons. Esses prótons. Esses sófons podem se comunicar com os outros 2 que ficaram com os aliens e são os responsáveis por impedir que a Terra saia do atual estágio de evolução da ciência de base. Como? Olha, esses prótons, que na verdade conseguem se mover basicamente à velocidade da luz, conseguem servir como pequenos espiões escravos dos trissolares, sabotando os núcleos, as partes internas dos aceleradores de partícula, fazendo com que as mensagens gravadas nunca sejam as mesmas, fazendo com que as leituras não possam ser confiáveis e ainda gerando imagens fantasmas tanto em películas de fotografia quanto na retina de algumas das pessoas, simulando uma espécie de contagem regressiva que ninguém entende bem o para quê, mas que vai fazendo a pessoa entrar num estado de nervos, que muitas dessas pessoas acabam se matando. Para descobrir tudo isso, o livro acompanha o nanocientista Wang Miao e o policial Da Shi, que seguem investigando pistas do grupo Fronteiras da Ciência, que tem membros da organização Terra Trissolares e está no meio de uma guerra civil entre adventistas e redencionistas. Existe então um jogo de videogame que se chama Três Corpos, que apresenta uma versão virtual e metafórica da civilização trissolariana, no qual os jogadores devem exercer um pensamento científico e apresentarem uma solução para o problema gravitacional das 3 estrelas de Alpha Centauri, que tem uma órbita irregular em relação ao planeta, como eu já disse.
Os adventistas usam o jogo para recrutar jogadores proficientes que estejam alinhados com o seu pensamento radical. E os redencionistas acreditam que com a ajuda dos humanos, os trissolarianos possam descobrir um meio de impedir ou contornar as eras caóticas de extremo frio e extremo calor devido à proximidade ou afastamento das 3 estrelas imprevisíveis. O que faria com que fosse muito bom eles virem passear, fazer uma visita, mas que por favor não viessem destruir o que a gente tem, não é mesmo? Não dá só pra gente ser amigo? Como o jogo foi construído através das informações privilegiadas exclusivas dos adventistas, existe um viés de que a solução seja impossível, já que mesmo que um calendário fosse criado, o destino certo do planeta é a colisão com uma das 3 estrelas, destruindo assim seu lar. E último dos 12 planetinhas que tinham lá antes, que tinha um monte, cada um por sua vez foi caindo num sol diferente e agora só sobra eles, tadinhos. Essa talvez seja uma das partes mais fantasiosas dessa história, já que eles citam literalmente Alpha Centauri. E a gente sabe, quem der uma pesquisada aí na parte de astronomia a respeito das 3 estrelas de Alpha Centauri, 2 delas estão muito próximos, fazendo basicamente um sistema binário, e a outra está tão longe que nem basicamente entra nessa equação. E sistemas de busca aí, como os telescópios da Kepler e tal, já encontraram a possibilidade de planetinhas lá e tal, então o que eles descrevem no livro eu não estou muito certo de que chega a caber muito bem com o que a gente sabe na vida real que tem, mas a gente também tem que lembrar que o livro foi escrito um pouco mais lá atrás, que eu também não sei se chega a desculpar. Mas se você deixar isso de lado, só viajar junto com o que o cara tá te contando, você se diverte bastante também. Então, justamente por causa da destruição iminente do planeta, eles vão ser forçados a migrar para cá. E a convivência entre eles e a gente, se você está se perguntando por que a gente só não pode coexistir todo mundo? Tipo, a gente pode ter uns inquilinos aí, não tem problema. Eles pensam nisso, mas o que eles deixam claro é que se eles chegarem aqui agora, eles vão estar mais avançados que a gente, e eles sabem que humano, por mais bacaninha que seja na teoria, também não é lá exatamente flor que se cheire. Então eles sabem que nós, que temos um espírito e uma alma bélica, guerreira também, eventualmente íamos aprender mais sobre a tecnologia deles, e eventualmente ia dar ruim, ia dar caquinha. Trisolaris já foi, em ciclos passados, mais parecido com a Terra, e o seu povo possuía a motivação da compaixão, mas isso se mostrou uma fraqueza a ser erradicada. E agora eles possuem um senso de objetivo que se põe à frente da moral. Até porque se na ação de graças você ficar com muita pena do peru, você acaba virando vegetariano. Então, como eu disse, é uma história simples que eu contei em poucos minutos, mas que na verdade não é sobre nada disso, já que esse é apenas o pano de fundo onde todo o desenvolvimento das pessoas daqui se desenrola. Questionamentos filosóficos, provocações sociais, tapas na cara de alerta e o simples passear pela história, seja a história do livro ou de repente até a própria história da humanidade. A série chinesa conta com 30 episódios e o material promocional da versão da Netflix já mostra que 8 episódios dificilmente serão suficientes para contar toda a carga do que está presente no livro. Dessa forma, então, eu estou prevendo que a gente vai receber algo que vai se parecer mais com uma outra proposta do que uma transposição lá muito literal do que está no livro. Então vamos lá, concluindo. Não é uma história para todo mundo, vai ter quem vai ler ou assistir a série, que não tá fácil de encontrar, mas quem fizer suas andanças aí pela internet pode acabar conseguindo sim. Eu assisti os 30 episódios, gostei bastante, mas sei que o ritmo da coisa é meio complicado. Se eu tivesse que fazer uma comparação, há pouco tempo atrás eu fiz review dos episódios de Monarch e eu costumava dizer pra galera o seguinte: existe a história dos monstros, da instituição Monarch e daquelas pessoas ali que a gente acabava se focando nelas e tal. Eles tinham a intenção de fazer com que essa historinha das pessoas motivasse a gente a ter um lado mais humano e tal. Mas, pra mim especificamente,
essa novelinha daquelas pessoas não era tão legal assim ao ponto de eu me interessar por elas. Aqui, por outro lado, a história que envolve os aliens ou as coisas que envolvem o fato deles existirem é o que faz a atração do meu interesse, mas a vida, a vivência, o desenrolar das histórias dessas pessoas já me interessa muito mais do que me interessou o da galera que aparece na série Monarch. Então, galera, é isso. Acho que eu consegui fazer um overview geral para vocês terem uma noção dos meus pensamentos e do que se trata o livro. Vai começar agora a série da Netflix, mas essa eu ainda não vi o primeiro episódio. Saiu hoje. Pretendo dar uma olhada e talvez depois eu venha aqui e acabe falando sobre ela, para saber se ela foi fiel, se ela me entrega as coisas que eu esperava receber ou não. Mas vou dizer que de cara já não tô assim tão empolgado não. Vou deixar esse recado para vocês. E para você que quer ficar bem informado, com o resumo das principais notícias da semana no mundo da ficção científica e da fantasia, não perca o Sci-Fi News, com lançamento aos domingos ao meio-dia, aqui no canal Na Tela. Comigo, Jorge Saldanha, direto da redação. Vejo você lá. E deixo também 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem com o meu conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera. E até mais.